Fala pessoal, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao vídeo. Dessa vez o vídeo vai ser o terceiro episódio da série dos 5 Event Decks do Pauper e que vai ser o B modular. O B modular é uma habilidade, o modular é uma habilidade que ela é pouco utilizada no Pauper, né? Uma habilidade que está sendo bastante utilizada no Modern atualmente por causa daquele encantamento que quando tu coloca um marcador tu coloca dois marcadores, né? Esqueci o nome. É Hardness Scales, agora lembrei bem rapidinho. Mas no Pauper não tem muito essa temática, mas é uma coisa que eu gosto bastante dessa habilidade modular. Então por isso que eu resolvi fazer o terceiro deck, sendo um deck UB que gira em torno dessa habilidade. Gira em torno de artefatos e de marcadores também, tá? Mas o deck vai ser de duas cores, né, UB. E eu vou começar falando sobre as três cartas incomuns ou raras que viraram comuns. A primeira delas é o Arcbound Leaf, que é uma criatura com modular 1, 2 manas, 0/0. Então ela entra como um marcador +1/+1, né? E quando ela causa dano de combate a um jogador, tu coloca um marcador +1/+1 nela. Então ela vai batendo, né? Se o oponente não tiver blocker, né? Daí ela vai crescendo e quando ela morrer, tu vai passar os marcadores dela para outra criatura. Então isso aqui pode ser muito forte. Então eu estou usando 3 cópias, é uma carta que ela é incomum, né? E essa é a primeira delas. A segunda delas é o Order of Tassa, que não é um artefato, mas ela tem sinergia com marcadores. É um encantamento, uma aura, né? Uma azul, uma qualquer. Tu encanta a criatura e quando ela ataca, tu coloca um marcador +1/+1 nela. Se ela tiver 3 ou mais marcadores +1/+1, tu sacrifica essa aura, né? O Order of Tassa. E quando tu sacrifica, tu compra 2 cartas. Então tu vai colocar um marcador numa criatura. Vamos supor que ela já tenha 2 marcadores. Tu vai colocar um marcador, tu vai sacrificar, tu vai comprar 2 cartas. Então é uma carta que ela pode funcionar muito bem. Então eu resolvi colocar 2 cópias dela no deck. E a última carta é o Throne of Geth, que é uma carta incomum. É um artefato de 2 manas. Tu vira, tu sacrifica um artefato e tu prolifera. Tu escolhe qualquer número de permanentes ou jogadores com marcadores. E tu pode dar um marcador extra de algum tipo que ele já tenha. Então se alguma criatura tiver um marcador +1/+1, tu pode colocar um marcador +1/+1 adicional. Se o oponente por acaso tiver Infect, tu pode colocar um marcador de Infect adicional. Então serve para isso. Então, e também é muito interessante porque tu tem que sacrificar um artefato, né? Então se tu sacrificar, por exemplo, um Arcbound Worker, tu além de tu proliferar, tu vai colocar o marcador do Arcbound Worker em outra criatura artefato. Então tem bastante sinergia com essa habilidade de sacrificar e de proliferar. Então por isso que eu coloquei 2 cópias de Throne of Geth para ser tipo um Lorde, né? Não é uma criatura, mas é como se fosse um Lorde do deck. Bom, agora eu vou falar sobre as 3 cartas que eu inventei. Deixa eu ver qual que é a primeira delas. É o Festering Robot, que é uma mana. Deixa eu ver se é o primeiro mesmo. Festering Robot. É uma mana, é uma 1/2, um Killbot, que é um tipo de criatura que foi criado nessa nova edição. A nova edição não, aquela edição última de Unset, esqueci o nome. Unstable. Eu sou muito esquecido com nomes. E quando ele morre, se tu controlar outro artefato, tu pode colocar um marcador -1/-1 na criatura alvo. Então é mais ou menos o efeito do Festering Mummy, por isso que é o mesmo nome, Festering Robot, que quando ele morre, tu dá um marcador -1 e -1/-1 e acaba sendo uma remoção. Só que a grande diferença, né, é que ele é um artefato. E a segunda grande diferença é que ele é 1/2, enquanto o Festering Robot é 1/1. Então é uma carta bem forte. Eu estou usando 3 cópias dela. E a segunda carta é o Metal Feeder, que eu fiz baseado mais ou menos no Carrion Feeder, né? Só que mais para artefatos, no caso, né? É uma azul e uma qualquer, uma 1/1. Tu sacrifica um artefato e tu coloca um marcador +1/+1 no Metal Feeder, que é esse cachorrinho aqui, parece. Enquanto ele tiver 2 ou mais marcadores +1/+1, ele vai, no caso, se ele tiver 3/3 ou mais, ele vai ter voar e não pode bloquear criaturas sem voar. Então, uma carta meio estranha, né? Porque se ele tiver grande, ele só vai poder bloquear criaturas com voar. Então, o oponente vai poder atacar com criaturas sem voar. Mas, para ser um pouco parecido também com o Carrion Feeder, né? Que ele não pode bloquear. Então, fiz com mais ou menos nessa temática aí. Eu acho que a grande desvantagem dele é que custa 2 manas, mas é uma criatura bem forte e bem boa para essa estratégia aí. E a última carta é o Shining Worker, que é uma mana, 1/1. Enquanto ele
vai ter ameaçar e lifelink enquanto tu controlar enquanto ele tiver um marcador +1/+1. Colocar marcador +1/+1 é a especialidade desse deck, e por isso que essa criatura ela pode ficar bem forte, né? Se ela estiver bem cheia de marcadores +1/+1, porque ela vai ter ameaçar, e além disso, além de ser difícil de bloquear ela vai ganhar vida quando ela causar dano. Então essas são as 3 cartas que eu criei para esse deck. E agora eu vou falar sobre a lista do deck. Bom, a lista do deck, começar falando sobre a base de mana, 2 Ash Barrens para fixar as manas, 2 Darksteel Citadel, que é um terreno artefato indestrutível. Esse indestrutível já pode ser relevante, eu já vou explicar para vocês porquê. 2 Dismal Backwater para fixar um pouco melhor as manas, 3 ilhas, 3 Assento do Sínodo, 3 City of the Synod, 4 Pântanos e 3 Vault of Whispers. Então eu estou usando 3 terrenos artefatos azuis, 3 do preto e 2 do Darksteel Citadel, que é incolor, né? Eu estou usando um pouquinho mais de pântano porque o deck é um pouquinho mais voltado para o preto do que para o azul, mas não muito. Agora eu vou falar sobre as cartas do deck. 4 Arcbound Worker, que é um modular, né? Um modular 1, quando ela entra no campo com marcador, e quando ela morre, tu coloca o número de marcadores que tiver nela em outra criatura artefato alvo que tu controla. Então, estou usando 4 cópias, é uma carta bem forte. 2 Sparing Construct, que é tipo um modular, só que não é modular. Quando ele morre, tu coloca um marcador +1/+1 na criatura que tu controla. É muito bom se tu colocar esse marcador +1/+1 numa criatura com modular, né? Porque daí tu vai poder ficar passando os marcadores de uma criatura para outra. Uma Sylvok Lifestaff, principalmente para poder ser buscada com o Trinket Mage, mas é uma carta boa também. Então, uma Sylvok Lifestaff, quando a criatura morrer, tu ganha 3 de vida. Então, já que tu tem algumas formas de sacrificar os teus artefatos, tu pode fazer ele ganhar 3 de vida, né? Tu pode fazer com que seja bom contra decks agressivos também. Um Wind Zendikon, tu encanta um terreno e ele é uma 2/2 azul elemental com voar e continua sendo um terreno. Então isso aqui foi feito para encantar algum terreno artefato e tu poder passar os marcadores de modular para esse terreno. E principalmente se tu conseguir encantar o Darksteel Citadel, né, que tem indestrutível. Então tu vai fazer uma criatura 2/2, um elemental, né, com voar indestrutível, e tu vai colocar marcadores nele. Então é uma carta que pode funcionar muito bem nesse deck. 3 Carrion Feeder é uma forma barata, né, de sacrificar criaturas, né, sacrificar artefatos no caso desse deck, né, já que a maioria das criaturas são artefatos, e tu vai colocando o marcador +1/+1 nele, então ele vai ficando bem grande, né. Então isso pode ser muito bom porque tu pode sacrificar uma criatura com modular, né, em instant speed, caso o oponente use uma remoção ou alguma coisa assim. Por isso que o Carrion Feeder pode ser muito bom. Cápsula do Executor, para poder buscar com Trinket Mage também, uma preta, paga 2 e sacrifica, destrói a criatura que não seja preta, carta muito boa também. 2 Tragic Sleep, a criatura recebe -1/-1, e se alguma criatura morreu nesse turno, a criatura recebe -13 e -13. Então essa carta ela é muito boa porque tu tem como sacrificar as tuas criaturas, então tu consegue ativar o Mórbido muito mais facilmente. Um Unearth, né, para voltar uma criatura do cemitério para o campo, volta uma criatura de custo 3 ou menos para o campo. 3 Arcbound Sleeve, que eu já falei sobre ele. 1 Arcbound Stinger, que é 2 manas, voar e modular 1. Então o modular eu já expliquei como é que funciona. 1 Icaroel Spring, né, já que às vezes tu precisa sacrificar um artefato que não seja uma criatura, pode ser bom, é uma forma de card advantage também, estou usando uma cópia apenas. 1 Perlosmir, 2 manas, 1/1, quando morre, causa 2 de dano em qualquer alvo, então isso aqui pode ser muito bom para matar alguma criatura do oponente, né? Pode ser usado como uma remoção. 2 Throne of Geth e 2 Order of Tassa, que são cartas que eu já falei sobre elas. 1 Trumming Bird, que é um pássaro, né? Uma azul e uma qualquer, uma 1/1, com voar. E quando tu causa dano de combate no jogador, tu prolifera, então tu vai aumentar o número de marcadores de uma forma bem forte, assim, bem exponencial. Talvez seja melhor ter mais cópias dessa carta aqui no deck, mas eu estou usando uma por enquanto. 3 Vault Skird, para ser uma carta além dessa criatura aqui, que quando ela tem marcador ela sai mais um em lifelink. Tem mais uma criatura que seja bom para colocar marcadores, no caso o Vault Skird, porque ele vai ter voar e lifelink. Então isso pode ser como se fosse 2 criaturas bem parecidas, né, no deck, para que elas fiquem bem grandes e ganhem bastante vida. 1 Corrupted Zendikon, que é parecido com o Wind Zendikon, que tu encanta um terreno. Se tu encantar um artefato indestrutível, ele vai ser uma criatura indestrutível, que é uma 3/3 preta, use.
e ela continua sendo um terreno. E quando o terreno morre, tu retorna aquele terreno para a mão. Então é uma carta que é bem boa se tu conseguir encantar um terreno artefato, porque daí tu vai colocar os marcadores, tu vai ter um alvo a mais para colocar marcadores e pode ser muito bom. 2, Legionnaire Porcelain, que é um artefato, 2 manas incolores não, genéricas, e uma branca Phyrexiana. A Phyrexiana pode se pagar com 2 de vida, então tu pode pagar com... não precisa de mana branca para fazer ele. 3/1 First Strike, é um artefato a mais para colocar marcadores, pode ser muito bom. Um Trinket Mage, né, um pouco pesado, mas eu estou usando uma cópia para buscar aqueles one-offs, né, então pode ser bom nesse sentido. 2 da criatura, do Metal Feeder, que daí já são as últimas cartas do deck. 2 Metal Feeder. 3 do Shining Worker, que é aquela que é tipo um Vault Scourge, né, recebe ameaçar e lifelink. E 3 do Festering Robot, que também é uma remoção a mais pro deck, que coloca marcadores -1/-1 em alguma criatura alvo quando ele morre. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse terceiro deck. Comentem o que vocês acharam, comentem se poderia ser algo diferente, se alguma carta poderia ter sido colocada a mais. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso não sejam inscritos e até a próxima. Grande abraço, falou!